Ok? Muito boa tarde a todos aqueles que nos estão a ver online. É uma alegria e um prazer estarmos aqui novamente para vos servir. Toda a nossa expectativa está no dia 31 de maio deste mês, em que, segundo as instruções que estamos a receber, nós estaremos novamente juntos numa experiência presencial novamente. Muito se ouve falar estes dias sobre a experiência online. Nós queremos voltar à nossa experiência presencial, obviamente com muitas restrições, com muitas limitações, mas vai ser fantástico estarmos juntos. Então fiquem atentos àquilo que iremos passar para todos durante a próxima semana, que teremos informações muito importantes para que possamos, de acordo com todas as regras e com todas as restrições, podermos vos servir e servir a nossa igreja, a nossa comunidade da melhor forma, ok? Hoje é domingo, hoje é um dia completamente especial, é o dia do Senhor, e nós queremos nos alegrar e nós queremos nos regozijar neste dia. Acreditamos que Deus tem algo especial para nós e sem dúvida que nós também temos algo especial para Deus. Queremos lhe dar o nosso louvor, a nossa adoração. Sabemos que o nosso Deus, Ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A adoração não está limitada a um lugar, ok? A adoração já não está limitada a um lugar. Deus agora procura adoradores que o adorem. Por isso, vocês aí em casa, nós aqui na casa de oração, vamos estar a celebrar, vamos estar a honrar aquele que tem um nome que é acima de todo o nome. E sabemos que neste nome há poder. Amém? Por isso, junte-se a nós numa oração, junte-se a nós num tempo de celebração. Vamos trazer toda a honra, toda a glória e todo o louvor a este nome que é o nome de Jesus. Então, junte-se a mim numa oração. Vamos orar, vamos interceder, vamos buscar Deus, vamos buscar a Sua presença, vamos nos deixar envolver pela Sua graça, pelo Seu favor, vamos deixar-nos envolver pelo Seu Espírito que habita em cada um de nós. Amém? Esta é a certeza, esta é a convicção que temos, Ele está em nós. Paizinho, nós temos de louvar, nós temos de honrar, nós temos de bem dizer, nós temos juntos nesta tarde declarar que não há outra rocha, nem há um Deus como o nosso. Nós estamos firmes nesta rocha inabalável que és tu, Senhor, e sabemos que quando estamos em Ti, Senhor, nós não temos o que temer, porque Tu és por nós, Tu és o nosso Deus, Tu estás do nosso lado, Tu prometeste que nunca nos deixarias, nunca nos irias abandonar, Tu estarias connosco todos os dias. Por isso, Deus, a certeza que nós temos é que Tu estás connosco. Tu não te esqueceste de nós, Tu não nos abandonaste, Tu estás, Senhor, no absoluto controle de tudo aquilo que estamos a viver e nós descansamos em Ti, Deus. A nossa confiança está em Ti, a nossa confiança está na força do Teu poder. Por isso, recebe a glória, recebe a honra, recebe o louvor. Senhor, a minha oração é por todos aqueles que nos escutam e também por aqueles que não nos escutam, mas eu oro, Senhor, para que a tua revelação continue a acontecer, a revelação de quem Tu és em Jesus Cristo, que essa revelação, Senhor, possa chegar a todo o homem e a toda a mulher, porque é o Teu desejo que todo o ser humano se salve, venha ao conhecimento da verdade e confesse Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Senhor, obrigado porque nada nos vai impedir, nada nos vai parar de ser igreja, de trazer ao Teu nome a honra e a glória e todo o louvor, que somente a Ti é digna de ser dado, Senhor. Por isso, recebe a nossa gratidão neste dia, no poderoso nome de Jesus nós oramos, para Teu louvor e glória. Amém, amém e amém. Assim seja, Senhor. Vamos celebrar Jesus, vamos juntos declarar que não há outra rocha, nem há Deus como o nosso. Ok? Vamos lá então, com o nosso grupo louvor fantástico. Vamos lá. Amém. Dizemos juntos que não há outra rocha, nem há Deus como o nosso. Não há outro nome digno do nosso louvor. Ele é a rocha da salvação.
queremos juntos proclamar que os seus olhos estão sobre nós. Queremos juntos proclamar que não existe absolutamente nada que passe despercebido ao olhar atento do nosso Deus. Ele está no absoluto controle de todas as coisas, amém? E Ele é um Deus de promessas, e as suas promessas, elas vão se cumprir. O próprio Senhor Jesus diz que passariam os céus e a terra, mas a sua palavra, ela não iria passar. Então, seguro nesta promessa, seguro nesta palavra, porque aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Aleluia. Obrigado, Senhor, porque os teus olhos estão sobre nós. As tuas promessas vão se cumprir. Tu não falharás. Tu és Deus. E nós descansamos na certeza de que o teu olhar está sobre nós. Cante connosco aí em casa. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. Os teus ouvidos e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e Deus de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Dizemos mais uma vez. Sei que os teus olhos, Senhor, com muita voz dizemos isto. Eu sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Os teus ouvidos e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Tu és Deus de perto e Deus de longe, nunca mudaste, tu és fiel.
tudo pode mudar, mas tua palavra vai ser o Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai ser. Posso enfrentar o que for, posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim, seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Teus olhos não veem o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem, Deus que não é homem para mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra. O louvor vai cantar mais uma vez Deus de aliança, bem suave. Deus de aliança. Eu quero ministrar alguma coisa à vossa vida hoje. O Deus a quem nós servimos é um Deus do impossível. Ele é um Deus que pode fazer aquilo que mais ninguém pode fazer. Por isso, enquanto nos escutarem em casa, eu quero declarar sobre a sua vida cura. Eu quero declarar sobre a sua vida prosperidade. Eu quero declarar sobre a sua vida vida com abundância, vida de Deus. Eu quero que toda a ansiedade que está a tomar conta do seu coração seja removida no nome de Jesus. Eu quero declarar a alegria do Espírito Santo sobre toda a tristeza que tem invadido o seu coração. As enfermidades que têm assolado o seu corpo, nós oramos para que elas cessem agora pela raiz em nome de Jesus. Nós oramos agora para que a manifestação do Espírito Santo de Deus possa tocar a sua vida, renovar os seus segredos. Eu oro para que haja um derramamento do Espírito Santo sobre a sua vida agora mesmo. Se puder, enquanto ouve esta música ser cantada, olha, feche os seus olhos nos momentos agora mesmo. E vamos dar lugar ao Espírito Santo de Deus, para que Ele faça em nós, para que Ele convença a nossa vida, para que Ele transborde em nós agora mesmo, em nome de Jesus. Porque Ele prometeu derramar o seu Espírito sobre toda a carne. Aleluia. Cante connosco mais uma vez. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a tua palavra, Senhor, mas tua palavra vai ser. Dizemos mais uma vez, Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é, Ele não é homem mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus, é exatamente nisto que nós acreditamos. Acreditamos que Tu não és homem para que mintas, nem filho de homem para que te arrependas. Se Tu prometeste, Tu és um Deus que cumpres. E não cumpres porque és fiel a nós. Tu não cumpres, Senhor, porque nós merecemos. Tu cumpres porque Tu és fiel à Tua própria palavra, Senhor. Deus, eu oro agora em nome de Jesus, por cada pessoa que nos esteja a ver, Senhor. E mais uma vez nós oramos para que vida abundante possa entrar no coração de cada pessoa que escuta estas palavras hoje.
Aleluia. Porque na medida em que escutamos a Tua Palavra, nós recebemos fé. Fé é gerada no nosso coração. Deus, nós oramos agora pelo mover do Teu Espírito em cada casa, em cada lar, em cada família, em cada pessoa que nos escuta agora, no poderoso nome de Jesus, Senhor. Oramos agora por um transbordar da Tua glória, um transbordar da Tua presença, porque Tu és um Deus de coisas sobrenaturais, Deus. Nós oramos agora, Deus, que Tu toques em cada vida, onde houver uma enfermidade, Senhor, agora mesmo, sara, cura, liberta, no poderoso nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Renova esperança em cada vida e em cada coração. Nós oramos em nome de Jesus para Teu louvor e glória. Amém. Aleluia. 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 Oh, aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Sua palavra não voltará para trás vazia, mas a Sua palavra fará aquilo que é a Sua vontade. Por isso, vamos já decidir a palavra de Deus, estavam encorajados, cheios de fé, renovados. Vamos escutar aquilo que Deus tem para nós, com base na Sua palavra, está bom? Vamos então buscar as nossas Bíblias, preparar os nossos telemóveis, os nossos tablets. Vamos ler juntos as Escrituras, está bom? Para a glória, para a honra do nome do Senhor e para a edificação do seu corpo, que é a Igreja. Amém. Vamos a isto. Graças a Deus, vamos então à infalível Palavra de Deus. Esta palavra não falha, esta palavra é para nós, esta palavra tem poder para transformar a nossa vida, tem poder para dar sentido à nossa vida. Então eu queria convidar todos, por favor, a abrirem as vossas Bíblias, os tablets, os telemóveis. Acompanhem também numa curta leitura bíblica, na primeira carta que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 2, está bom? Primeiro aos Coríntios, capítulo 2, vamos ler os primeiros versículos deste capítulo. Mas antes de irmos ler, e enquanto vocês procuram este texto aí em casa, permitam-me só esta curta introdução. O mês de maio, sem dúvida, é um mês especial por várias razões, ok? E em tom de informação, não é? Tudo indica que no próximo domingo, dia 31 de maio, nós estaremos de volta às nossas celebrações presenciais, como já devem imaginar, com muitas restrições, e durante o início desta semana nós vamos estar a contactar todos os irmãos para vos dar estas informações e para podermos perceber como é que vamos realizar as nossas celebrações presenciais. Mas sem dúvida que este mês de maio é especial, sem dúvida por causa desta situação em que há um regressar aos cultos presenciais, mas é também um mês especial porque colocámos grandes expectativas neste mês, antes de tudo isto acontecer, porque o mês de maio é tipicamente aquele mês em que nós celebramos o sobrenatural, ok? Sabemos que uma dos valores que temos vindo a construir como igreja é a cultura do sobrenatural. Nós queremos e acreditamos que o poder sobrenatural de Deus continua a manifestar-se em nós e através de nós, e queremos como igreja continuar a ser participantes dessas promessas de que Deus nos vai usar de uma forma poderosa e sobrenatural. E em particular celebramos sempre, todos os anos em maio, o dia de Pentecostes. Então vai fazer todo o sentido hoje falarmos sobre o poder de Deus, e é um pouco por aí que eu quero caminhar convosco, ok? Então quando nós chegamos aqui ao capítulo 2 da segunda carta do apóstolo Paulo, da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, nós vamos entender aquilo que pode ser descrito como o caráter da pregação de Paulo, ok? Aquilo que Paulo deseja que se evidencie na medida em que ele partilha a mensagem transformadora do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, acompanhem-me nesta leitura. Então, Paulo escreve assim: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, eu não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas
em demonstração do Espírito e de poder. E tudo isto porquê? Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. E mais à frente ele vai fazer uma declaração daquilo que já está escrito. Ele vai dizer, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Ok? Então, quando o apóstolo Paulo escreve esta primeira carta, ok? Paulo essencialmente escreve esta primeira carta para procurar resolver, ele procura resolver alguns problemas que a igreja estava a viver. Hoje não vamos falar sobre esses problemas. Obviamente ele procura resolver esses problemas apresentando algumas soluções. No capítulo 1, só para nos enquadrarmos no contexto daquilo que Paulo fala, não é? Ele no primeiro capítulo, ele tem que colocar bem aquilo que estava a começar a correr mal. Ele começa por corrigir a ideia de que algumas pessoas sentiam que eram seguidores de vários líderes, ok? Então, o apóstolo Paulo tem que fazer a igreja entender que o foco deles, o mestre deles, tinha que ser a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo, ok? E só nele. Porque havia algumas pessoas que diziam, não, eu sou seguidor de Cefas, outros diziam, eu sou seguidor de Cristo, outros diziam, não, eu sou seguidor de Paulo. E o apóstolo Paulo tem que corrigir isto para dizer, não, o nosso foco tem que ser Jesus. Todos os outros são meros servos, são meros instrumentos, mas aquele que é o nosso foco tem que ser Jesus. E deixem-me citar aqui alguns versículos que ele vai escrever à igreja para desmistificar tudo isto. Ele vai dizer, alguns de vós dizem eu sou de Paulo, outros dizem eu sou de Apolo, outros dizem eu sou de Cefas e eu de Cristo. E ele pergunta, está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Não é? Ele vai reconduzir os cristãos em Corinto, ele vai reconduzi-los para Cristo. A meta, o alvo, o objetivo precisa ser Cristo. E ele próprio diz, e Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. E depois ele diz algo absolutamente arrebatador, que eu leio para vocês no versículo 18 do capítulo 1. Ele vai dizer, porque a palavra da cruz, ela é loucura para aqueles que se perdem, para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Mais à frente ele vai dizer, e projeta a mente dos cristãos em Corinto para Cristo, para a cruz, e ele vai dizer, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Ele continua a dizer, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma pessoa, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Ok? Então, Paulo faz questão de trazer à igreja em Corinto esta luz. O nosso foco é Jesus, ok? Nós não lidamos com a nossa fé na perspectiva humana, nós lidamos com a nossa fé na perspectiva de Deus, essa revelação que Deus nos trouxe em Jesus Cristo, ok? E quem é que somos nós? Quem é que sou eu? Quem é que é Cefas? Quem é que é Apolo? Não. Nós somos de Cristo. Ok? Então, Paulo projeta a igreja para o foco que
que é Jesus, o nosso padrão é Jesus, o nosso Senhor e Mestre é Jesus, a nossa mensagem é Jesus Cristo, ok? Eu espero que nós, como igreja, abracemos isto, ok? O nosso foco, o nosso padrão, o nosso Senhor e Mestre tem um nome, exclusivamente um nome, e esse nome é Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Ok? Então, como nós acabámos de ler, depois no capítulo 2, depois de Paulo introduzir esta ideia de que o valor tem que estar na pessoa de Jesus Cristo, o valor da nossa fé está na pessoa de Jesus Cristo, está nesta mensagem de cruz, que é loucura para alguns, mas para nós a mensagem da cruz é o poder de Deus. E como lemos, é o poder de Deus para salvar, é o poder de Deus para dar sabedoria, é o poder de Deus para manifestação de justiça, é o poder de Deus até para a nossa santificação, é o poder de Deus para a nossa salvação, a nossa redenção. Agora, Paulo, quando entra no capítulo 2, era aqui um pouco que eu queria focar mais, ele vai falar acerca do tempo em que ele esteve com os coríntios e ele vai dizer, quando eu fui ter com vocês, eu quis apenas falar de uma única coisa. Eu propus-me apenas a falar-vos de Cristo e Cristo crucificado. Ele vai lembrar que a sua mensagem, o conteúdo da sua mensagem, a sua pregação, podemos ler isto no versículo 4 novamente, diz que não consistiu em palavras persuasivas e de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito, obviamente do Espírito Santo, e de poder. Okay? Eu acredito que Deus continua e deseja usar-nos, através do mover do Espírito Santo. Eu acredito que Deus deseja e continua nos seus planos usar a sua igreja para demonstrar o seu poder. E falar sobre o sobrenatural este mês de maio vai fazer todo o sentido para nós. Ok? Vai fazer todo o sentido para nós. E Paulo explica porque é que a sua pregação e a sua mensagem não consistiu em palavras persuasivas, nem sequer em sabedoria humana. Para quê? Para que a fé dos coríntios não se apoiasse na sabedoria humana, na sabedoria dos homens, nas filosofias vãs dos homens, ok? Mas sim para que a fé deles se apoiasse no poder de Deus. No poder de Deus, ok? E é exatamente este poder de Deus que nós queremos continuar a expressar à vida daqueles que nos rodeiam, ok? E já vamos falar um pouco mais sobre isto. Gostava então de pensar que o caráter da pregação de Paulo assentava sobre uma pessoa maravilhosa. E é um pouco sobre esta pessoa que eu queria falar. A pessoa do Espírito Santo. Aleluia. Eu acho que todos nós nos vamos lembrar que lá em João 14, o Senhor Jesus deixou bem claro que Ele iria para o Pai, mas quando Ele fosse para o Pai, Ele iria rogar ao Pai para que o Pai enviasse um outro Consolador. Alguém que tinha a mesma natureza de Jesus. Ele próprio diz, eu não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós. Ok? Então, Ele voltou em forma de Espírito Santo. Ok? A terceira pessoa da Trindade. Ok? Então, o Consolador veio, nós não ficámos sozinhos, e Ele agora habita em nós. Okay? Então o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. O Espírito Santo é aquele que nos transforma. O Espírito Santo é aquele que liberta aquilo que em nós precisa ser liberto. E é o Espírito Santo, como nós lemos aqui, que nos revela as profundezas de Deus. É o Espírito Santo que permite uma clareza ou um discernimento sobre aquilo que é espiritual. É o Espírito Santo que nos dá os dons. Okay? É o Espírito Santo que produz em nós o fruto de uma nova vida, o fruto da conversão, o fruto, muitas vezes conhecido como o fruto do Espírito. Okay? Então é Ele que produz isto em nós. Okay? Quando pensamos no fruto do Espírito, deixem-me citar apenas, eu tomei nota disto, não é? É o Espírito Santo que produz em nós a paz, a longanimidade, o amor, o gozo, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e até mesmo o domínio próprio. Quando pensamos nos dons, é Ele que nos dá
para o momento certo, a palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento. É Ele que manifesta fé também a nós, enquanto dom, os dons de cura, os dons da operação de maravilhas, as profecias, o discernimento de espíritos, a variedade das línguas e a interpretação dessas línguas. Então, Ele é o dador, ok? Ele é, de igual forma, o impulsionador daquilo que é sobrenatural, ok? O Espírito Santo não é a força de Deus, ok? Ele não é a força de Deus. Ele é Deus que habita em nós, ok? E Ele é então o impulsionador de todas estas maravilhas, ok? Quando Ele nos convence do pecado, do juízo e da justiça, Ele está a operar uma maravilha em nós. Quando Ele sara uma enfermidade, Ele é o impulsionador dessa maravilha. Quando Ele nos santifica, então é Ele o impulsionador dessa santificação, ok? Quando Ele nos convence de que se calhar estamos num caminho que não é tão correto, quando Ele trabalha no nosso coração, na nossa consciência, Ele é sem dúvida o impulsionador dessa maravilha, ok? E então, resumindo aqui o capítulo 2, o apóstolo Paulo quer deixar bem claro isto. Ele quer deixar bem claro que o foco da sua mensagem, que é Cristo, que é a cruz, esta tal mensagem que é loucura para aqueles que perecem, mas para aqueles que creem é o poder de Deus. Ele está a deixar bem claro que o foco da sua mensagem é Jesus Cristo. E esta mensagem nada tem a ver com sabedoria humana, nada tem a ver com a capacidade de persuadir pelas palavras, porque Paulo não quer que a nossa fé se apoie em sabedoria humana, mas sim na demonstração do poder de Deus. E sem dúvida que a manifestação do poder de Deus vai continuar a gerar fé no nosso coração. E nós, como igreja, queremos continuar a ver o poder de Deus em ação. Queremos continuar a ver a manifestação do sobrenatural de Deus sobre a nossa igreja, sobre a comunidade à nossa volta, sobre a nossa cidade, sobre os lugares onde o Senhor nos tem colocado. Nós queremos ser agentes destas manifestações sobrenaturais que Deus deseja fazer em nós e através de nós, ok? Interessante que Paulo vai relembrar a igreja de uma promessa que é feita quando ele, no versículo 9, ele vai lembrar uma passagem lá de Isaías que diz que as coisas que o olho não viu, as coisas que o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Eu tenho a certeza que nós, enquanto igreja, amamos a Deus. Amamos a Deus, nós amamos a Deus. E a razão pela qual nós podemos afirmar que amamos a Deus, e eu sei que alguns de nós já estamos a pensar, mas eu poderia amar mais, mas eu falho tanto, eu erro tanto. É verdade, vamos acertar mais, vamos errar menos, vamos viver um cristianismo cada vez mais objetivo e mais sincero possível. Mas sim, eu penso que nós, com toda a legitimidade, podemos dizer que sim, nós amamos a Deus. E aquilo que nos dá base para afirmar isto não é arrogância, mas é o facto de nós sabermos que Ele nos amou primeiro, ok? E a razão a causa pela qual nós podemos dizer que amamos a Deus foi porque Ele nos amou primeiro. Então nós hoje podemos dizer que amamos. E se nós amamos, há uma promessa para nós. E a promessa tem a ver com isto. As coisas que o olho não viu, as coisas que o ouvido não ouviu, aquilo que não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para nós. São as profundezas de Deus. E o Espírito Santo leva-nos a essas profundezas. E o meu desejo é que nós, como igreja, possamos viver de uma forma intensa as profundezas de Deus, ok? Claro que viver as profundezas de Deus traz muitas escolhas, traz muitas consequências, sem dúvidas, havemos de falar sobre elas, mas o meu desejo, como pastor desta igreja, é que haja um ardente desejo nos nossos corações de vivermos e conhecermos as profundezas de Deus. Quando olhamos para o livro de Atos, e agora vou fazer aqui uma lista muito rápida até metade do capítulo, até metade do livro de Atos, porque não quero tomar muito mais tempo, mas quando penso no Espírito Santo como o impulsionador das maravilhas, não é? Como o agente das maravilhas, como aquele Deus que habita em nós e Ele faz estas maravilhas, gosto de pensar aqui
em algumas coisas que o Espírito Santo foi fazendo, não é? O livro Atos. Atos de quem? Atos do Espírito Santo. Ações do Espírito Santo. Bem, quando chegamos ao capítulo 2, nós começamos por ver o derramamento do Espírito Santo. O tal dia de Pentecostes. Estou desejoso que chegue o dia 31 de maio para nós falarmos sobre isto, sobre o dia de Pentecostes. Ok? Então no capítulo 2 nós vamos ver o derramamento do Espírito Santo sobre aqueles 120 discípulos que estavam reunidos lá no cenáculo. De repente algo sobrenatural acontece e resultado disso diz que quase 3.000 pessoas se renderam ao Senhor Jesus. Em Atos 3 nós vimos Pedro e João a caminho do templo para orar e há um coxo de nascença que é curado, levanta-se, os seus pés ganham vida e ele entra no templo a celebrar a Deus. Maravilhas do Senhor. No capítulo 4, nós, depois de Pedro ser acusado por causa deste mesmo milagre, deste coxo, nós percebemos que quando a igreja começou a orar, se juntou para orar, para que Deus permitisse liberdade, para que eles partilhassem a mensagem do Evangelho, diz que quando a igreja orou, diz que o lugar onde eles estavam se moveu. Okay? Houve um tremor de terra por causa da presença e da manifestação de Deus e do Espírito Santo naquele lugar. Chegamos ao capítulo 6 e percebemos que um homem chamado Estevão era um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo, e diz que ele fazia prodígios e grandes sinais, okay? ao ponto de gente olhar para ele e verem no seu rosto como o rosto de um anjo. Este mesmo Estevão, cheio de poder e fé, torna-se o primeiro mártir cristão, e nós percebemos que quando ele está a falecer por apedrejamento, a palavra de Deus diz-nos que ele recebe uma visão gloriosa de Deus e vê Jesus sentado à direita de Deus Pai. Ok? Diz que ele vê Jesus na presença do Pai. No capítulo 9 nós vamos ver a extraordinária conversão de Saulo, que mais tarde se torna no apóstolo Paulo. Ok? Então conhecemos a história, a caminho de Damasco. O sentido de Paulo era prender cristãos, era cartas que lhe davam legitimidade para prendê-los, consequentemente eliminá-los, matando-os, mas houve um encontro sobrenatural com Jesus Cristo, ok? Ainda no capítulo 9 nós vamos ver Pedro que cura um paralítico, que era paralítico há 8 anos, um homem chamado Enéas. Ele olha para Enéas e diz: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Nós acreditamos que Jesus continua a ter poder para curar enfermidades. Ele continua a ter este poder para aliviar as dores, pois Ele levou sobre si as nossas enfermidades, pelas suas pisaduras fomos sarados. Neste mesmo capítulo 9, nós vamos ver novamente Pedro sendo usado pelo poder de Deus para ressuscitar uma piedosa mulher chamada Dorcas. No capítulo 12, Pedro é miraculosamente livre da prisão. Mais à frente, no capítulo 16, e termino por aqui porque a lista seria bastante extensa, nós vemos uma mulher ser liberta de um espírito de adivinhação lá na cidade de Filipos, o que levou à prisão dos apóstolos, e mais uma vez os apóstolos, no meio da prisão, no meio de uma situação caótica, eles têm a oportunidade de orar, de cantar e ver um homem que era o guarda prisional, não temos o nome dele, a entregar a sua vida a Jesus juntamente com a sua família. Um homem que estava com o desejo de se suicidar por aquilo que aconteceu nesse momento em que os apóstolos estavam presos. Vocês podem ler a história bíblica, mas de repente surge ali uma oportunidade para a salvação da vida deste guarda prisional, deste carcereiro e toda a sua família. Então há um claro desejo, há um desejo bastante objetivo de Deus de continuar a trazer a manifestação do seu poder sobrenatural. Acreditem que o facto de nós termos a palavra escrita para ler, isto em si mesmo é um ato sobrenatural. Então eu quero terminar com mais uma promessa do nosso Senhor Jesus Cristo,
E queria convidar os queridos irmãos a abrirem comigo, por favor, as vossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 16. E é assim que Marcos termina o seu Evangelho quando ele apresenta a ressurreição do Senhor Jesus. E ele, entre os versículos 15 e 20 do capítulo 16 de Marcos, Marcos então refere o seguinte, ele refere as palavras de Jesus dizendo o seguinte: e disse Jesus, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. E em meu nome expulsarão demónios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido ao céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, os discípulos tendo partido, pregaram por todas as partes, escutem isto, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Aleluia. Acredito que esta promessa é uma promessa de Deus para nós. Na medida em que nós partilhamos, na medida em que nós somos luz, na medida em que nós anunciamos as virtudes daquele que nos transportou das trevas para a sua gloriosa luz, eu não tenho dúvidas nenhumas que Deus vai continuar a cooperar connosco, confirmando a palavra do nosso testemunho, confirmando a mensagem do Evangelho, com sinais, prodígios e maravilhas. Gostava de orar por nós nesta tarde, tá bom? Orar para que o Senhor nos encha de ousadia, que o Senhor nos encha de fé, que o Senhor aumente a nossa fé, para nós podermos ver a sua ação sobrenatural. Amém? Então, se quiser, junte-se a mim nesta oração. Paizinho, eu quero honrar o teu nome mais uma vez. Quero honrar a tua palavra, Senhor. Agradecendo-te, Senhor, porque sabemos que ela é infalível, ela não voltará para ti vazia, ela é poderosa, ela é eficaz. Deus, e nós, ao lermos a tua palavra, ao percebermos, ó Deus, que tu desejas continuar a agir, Deus, de uma forma sobrenatural em nós e através de nós, queremos nos sujeitar, queremos nos render, queremos dizer: Senhor, eis-nos aqui, usa-nos. Senhor, desmistifica aquilo que em nós precisa ser desmistificado, transforma em nós aquilo que tem que ser transformado, ó Deus, e usa-nos para a glória e para a honra do teu nome. Senhor, esta é a nossa oração, esta é a minha oração em nome de Jesus. Acreditamos, Senhor, que tu desejas revelar-te a nós e através de nós, ó Deus, pela ação sobrenatural. E nós queremos ser usados por ti, Senhor, pois tu tens derramado em nós o teu Espírito, Pai. Muito obrigado por esta tarde, muito obrigado por este culto, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Nós oramos e te agradecemos no precioso e poderoso nome de Jesus. Amém, amém e amém. Assim seja. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, recebam este encorajamento da palavra de Deus, está bom? À semelhança do apóstolo Paulo, quero apenas relembrar e recapitular isto muito rapidamente. A nossa pregação, a transmissão das nossas convicções, ela não deve nem pode consistir em palavras de persuasão humana ou de sabedoria humana, mas queremos que aquilo que partilhamos seja feito em demonstração do Espírito e de poder. Amém? Queremos que a nossa fé não se apoie na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Amém? Então, irmão, receba esta palavra. Seja ousado e seja usado no poder do Espírito Santo. Amém. Ao terminarmos nesta tarde, não podíamos deixar de cantar uma última canção que nos projeta para o grande amor de Deus. Deus amou-nos de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que coloca nele a sua fé
cerca, mas tenha a vida eterna. A letra desta música diz: amor que se arriscou. E Deus deu o seu melhor por nós. Deus arriscou o seu melhor por nós, tá bom? Então reflita na letra desta música e perceba quanto nós somos amados por Deus, ok? Vamos lá. Teu amor por mim se arriscou.
por si, foi por mim que Ele deu a sua vida. Amém? Já de seguida nas redes sociais vocês vão poder ver um pequeno formulário que podem preencher. Se desejarem saber um pouco mais sobre a nossa igreja, receber informações, se tiverem um pedido de oração, ou até mesmo se desejarem fazer de Jesus o Senhor e Salvador da vossa vida, nós, enquanto Igreja Assembleia de Deus Leiria, teremos todo o prazer em fazer esta jornada de fé ao seu lado. Ok? Então, preencha esse formulário, estaremos em contacto em breve e vai ser um prazer acompanhá-lo nestes momentos que certamente são momentos muito, muito desafiantes. Despedimos com a paz do nosso Deus, desejando a todos os nossos irmãos uma semana muito, muito abençoada, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos guarde. Estamos a viver um novo tempo, não é? De desconfinamento, muitos restaurantes, muitas lojas, pastorias vão abrir, vamos todos ter o máximo de cuidado, vamos seguir, vamos ser conscientes e responsáveis, vamos seguir à risca todas as instruções que nos forem dadas e, por favor, vão também comunicando connosco, tá bom? Temos saudades de vos ver, de vos ouvir. Fiquem atentos, por favor, às instruções que vão seguir a próxima semana, alguns contactos individuais que vamos fazer para que possamos preparar o regresso aos cultos presenciais. Que o Senhor vos abençoe abundantemente e, mais uma vez, uma semana muito, muito abençoada. A paz do Senhor Jesus para todos. Amém.